Neemias, capítulo 4. Nós começamos, os pastores da igreja, uma série de mensagens no livro de Neemias e iniciamos domingo passado pela manhã, quando o pastor André trouxe para nós algo muito especial, uma mensagem para nós em que Neemias inicia o seu livro vendo uma situação que está passando o seu povo, a sua terra. Jerusalém está destruída, o templo está destruído, os muros estão destruídos. E pastor André traz para nós que Neemias tem uma posição de que ele fica indignado, ele tem uma santa indignação, mas ele procura e quer e busca a Deus para que Deus possa ajudá-lo, para que Deus possa abençoá-lo. E o que nós aprendemos nesse dia, nessa mensagem, é que a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para restaurarmos os muros. Quando a gente pensa em muro, o pastor André trouxe essa ideia, porque os muros da edificação eram importantes para trazer proteção. Proteção contra o inimigo e também a reconstrução do templo para cultuar a Deus. Eu quero que você pense nisso de uma forma espiritual. Pense nisso na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu casamento, na sua vida pessoal, profissional. Coloque isso no âmbito espiritual, porque é nessa caminhada que nós estamos e é necessário, então, nós aprendemos que é necessário, antes de pensarmos em reconstruir, pedir perdão a Deus. Porque chegamos aqui. Porque chegamos numa situação em que os nossos muros estão destruídos, em que a nossa proteção contra as coisas deste mundo está destruída, estamos à mercê, muitas vezes, a nossa vida, diante das ofertas deste mundo, destruindo a nossa vida, destruindo as nossas famílias, destruindo as nossas crianças, destruindo os nossos casamentos. E o pastor André diz que o povo de Israel, então, ali era necessário reconhecer o seu pecado, chorar o seu pecado. E quando isso é feito, e quando se confessa a Deus, Deus, então, é apresentado, então, ali no texto, a necessidade da reconstrução. E essa resposta e essa direção que o povo precisa de Deus vem na pregação do pastor Gregory à noite, em que ele faz a primeira parte do capítulo 2, direcionando cada um de nós e nos ensinando que Deus sempre nos dá uma oportunidade. A oportunidade de recomeçar. A oportunidade de sonhar, de montar projetos, de sonhar aquilo que Deus quer para nós. Mas é interessante isso, porque de manhã o pastor André pregou sobre a necessidade de orar e confessar pecados e pedir Deus direção. E à noite o pastor Gregory traz dizendo que Deus tem sonhos para nós. Deus tem projeto na sua vida. Deus tem ações que Ele quer fazer na sua vida para que você tenha uma vida abençoada, para que você tenha uma vida com propósito. Uma vida, não uma vida medíocre, vivendo essa vida mais ou menos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, mas com um projeto de Deus para que a sua vida seja uma vida abençoada. E ele vai nos apresentar também que Deus sempre nos dá a oportunidade de realizar a vontade dele. Mas isso vem dele. E hoje pela manhã o pastor Neto também nos apresentou na segunda parte do capítulo 2 que nós devemos planejar. E foi o que Neemias fez quando ele chegou em Jerusalém, que ele conseguiu o favor de Deus, quando ele ora a Deus, e o rei favorece ele, mas aquilo é a mão de Deus, favorecendo Neemias para que possa ir. Ele faz uma inspeção ali, dá uma olhada, dá uma observada, ele faz ali um checklist daquilo que precisava ser feito, faz uma verificação dos muros e ele chega a uma constatação muito importante que nós lemos hoje pela manhã na mensagem do pastor Neto,
que está no capítulo 2, no verso 17, quando ele diz: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. O primeiro passo para nós reconstruirmos algo com Deus é entender a nossa condição. Mas o pastor Neto deixou hoje de manhã, fechando a sua mensagem, algo muito importante. Talvez você olhe aquilo que Deus quer para você, ou aquilo que você quer fazer. Talvez você queira montar projetos, realizar algum sonho, e você entende que a situação é tão difícil para nós, que às vezes nós pensamos, não dá para sonhar. Não dá para pensar, fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Até as coisas para Deus, às vezes eu tenho um sonho, tenho um projeto, eu comecei, recomecei, não vou nem falar de fazer regime. Não vou nem dizer isso que o pastor Gregory aqui disse. Não vou nem pensar nesse projeto. Esse projeto já ficou no passado. Mas a ideia é que nós, às vezes, podemos pensar em fazer coisas para Deus. Porque, às vezes, eu e você, na nossa caminhada cristã, nós vamos esmorecendo. E, às vezes, nós nos martirizamos porque nós queremos ter uma vida plena com Deus, de fazer a vontade do Senhor, e, às vezes, nós estamos cansados. Tempos atrás, eu estava com a minha esposa, a gente estava sentindo assim, eu estava sentindo assim. Porque uma vez perguntaram para um pastor o seguinte, Jardel, perguntaram para o pastor assim: pastor, o senhor já pensou em desistir do ministério? E o pastor disse: toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu penso. Eu falei: é mesmo? Sim, mas aí Deus renova o propósito dele no meu coração. Porque mesmo quando nós estamos desanimados, mesmo quando nós estamos entristecidos, nós não podemos baixar a guarda, em momento algum. E eu teve um momento que eu me senti assim. E eu estava lendo a Bíblia, fazendo um devocional com a minha esposa, e ela leu todo o capítulo 4 de 2 Timóteo, e ali ficou uma palavra, um versículo, no final do 2 Timóteo, capítulo 4, quando Deus deu a resposta para mim, mas eu não vi a resposta na hora. Eu vi a resposta no outro dia, às vezes eu sou meio lesado. Deus fala, demora assim 24 horas ou 12 horas para mim entender. E Deus disse o seguinte: cumpra fielmente o seu ministério. Tenha dor de barriga ou não, cumpra o seu ministério. Eu e você temos um projeto de Deus para nós. E o projeto que Deus tem para mim e para você, ele não pode parar, porque nós estamos enfrentando dificuldades. Nós temos que continuar avançando. É isso que nós temos aprendido até aqui no livro de Neemias. E eu gostaria de ler com você, então, Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos dos exércitos de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Aí, nós temos aqui no verso 4 uma oração de Neemias: ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que seja despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, construímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, ouviram que a pré-reparação das muralhas de Jerusalém iam adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém
e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Obrigado, Senhor, pela sua palavra viva e eficaz. Fala conosco, nos abençoe e que tão somente a tua vontade seja expressa aqui. No nome de Jesus. Amém. Eles oraram a Deus, eles se animaram e começaram a fazer a vontade do Senhor. E imediatamente, quando começaram a fazer a vontade do Senhor, houve oposição. Por quê? Porque sempre vai haver gente que é contra aquilo que Deus quer. Sempre vai haver. Sempre haverá pessoas diante do ataque, ele tem um princípio que nós devemos pegar sempre para a nossa vida, é que diante de uma situação e de uma oposição contra a vontade de Deus, nós precisamos orar. Não adianta debater, não adianta brigar, não adianta rebater. Você tem que se voltar para Deus. Mas essa oração que Neemias faz é algo um tanto quanto interessante, porque as palavras dos homens que estão contra o povo de Israel são palavras que demonstram aquilo que realmente eles estão vivendo. Uma vida de fraqueza, uma vida de fracasso. Sem buscar a Deus, o povo por um tempo esqueceu a voz de Deus e andou em pecado, mas agora queriam, depois de pedir perdão a Deus, confessar os seus pecados e buscar a presença de Deus, então eles começam a enfrentar uma oposição, e nós aprendemos com Neemias aqui, que diante de uma oposição em fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus, é colocar diante de Deus a sua situação. Mas se você olhar a oração dele, olha só, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois provocaram a ira na presença dos construtores. A oração de Neemias, ela tem um caráter imprecatório aqui. A exemplo de alguns salmos, onde o salmista pede para Deus que sobrevenha o mal sobre os seus inimigos. Eu e você, como discípulos de Jesus, não podemos fazer essa oração. Temos que entender que a Bíblia ela é uma revelação gradativa.
E o que nós aprendemos com Jesus é que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Então, essa oração de Neemias não serve para mim, não serve para você. Embora alguém ore, né? Eu já vi um pastor que estava pregando numa igreja dessas famosas e alguém tocou o celular enquanto ele pregava. E ele falou, desliga esse celular. E ele disse o seguinte, olha, maldito seja esse celular, tomara que ele quebre e que você não tenha dinheiro para comprar outro. Olha só. Né? Além do cara quebrar, não tem dinheiro para comprar outro. Isso é praga. Né? Isso é praga. Mas o crente não deve ser assim. Esse é um ótimo exemplo de como nós não devemos nos comportar. E por que eu não tenho que pedir que a maldição esteja sobre a vida dessas pessoas? Porque a minha luta e a sua luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o diabo. É contra ele. Mesmo que ele use pessoas para nos destruir e não deixar que a gente avance no nosso projeto. O que Deus quer de mim, de você, Lino, é que nós possamos orar a Deus e interceder por aqueles que nos perseguem. Mesmo que a gente não conheça quem nos persegue. Mas a gente sabe que a nossa luta é contra o diabo. Não é só contra o diabo, a nossa luta é contra a nossa natureza humana caída. Nós temos que lutar contra ela também. E pedir que Deus nos fortaleça e que nós possamos realmente criar uma muralha onde o inimigo não tenha ação na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo que nós aprendemos com Jesus que nós devemos reconstruir essa muralha em que nós seremos protegidos contra os nossos inimigos, o Senhor Jesus nos ensina que eu e você precisamos criar pontes para ter relacionamento com as pessoas. Ele não nos chama para vivermos isolados deste mundo, mas ele nos chama para fazermos a diferença dentro deste mundo. Não sermos influenciados pelo mundo, mas influenciar o mundo através da nossa consagração e da nossa santificação diante do Senhor. Então, quando nós olhamos e nós temos que orar, a primeira oração que nós temos que fazer é dizer, Senhor, nós somos fracos, sim. Nós somos limitados, sim. Nós temos dificuldades, é verdade. Nós temos lutas, nós somos pecadores. O pecado está sempre diante de nós. O bem que nós queremos, nós não fazemos, mas o mal sempre estamos fazendo. Então, nós aprendemos que nós precisamos orar a Deus para que o projeto possa avançar. E quando eu falo esse projeto de reconstrução, é a nossa vida espiritual com Deus. O texto diz que eles estavam fechando as brechas, porque o inimigo estava tendo liberdade de entrar e destruir a vida deles, aquilo que eles viviam, e por isso era necessário a reconstrução das muralhas. Mas nós também temos que orar, pedindo que Deus fortaleça os nossos corações e que a gente dê ouvido a Deus e não às oposições. Por mais que o diabo possa dizer para você, olha, você não consegue, você é fraco, você é pecador, você não vai avançar naquilo que você está sonhando, por mais que ele fale, o que nós temos que dizer é o seguinte, é verdade, você tem razão, mas eu tenho um advogado, que é Cristo Jesus, e ele me abençoa, e o que está em mim é mais forte do que aquilo que está no mundo. E por isso nós podemos avançar fazendo a vontade de Deus. Por isso nós temos que orar, temos que falar com Deus. Se nós temos que reclamar, chorar e dizer a Deus as nossas lamentações, tem que ser diretamente a Ele, não para o irmão. Não reclamar.
resmungar. Ou você fala o que você quer, ou você não fala nada. Mas se você tem que chorar, crente chora diante do Senhor. É o que o pastor Neto disse, entra no seu quarto, fecha a porta, apresenta seu projeto a Deus. Às vezes você não tem que contar para ninguém, mas mostra para Deus, conta para Deus. É Ele que pode te ajudar, é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai ajudar você a fechar as brechas para que o inimigo não ataque você nem a sua família. É isso que nós aprendemos aqui. Mas, em segundo lugar, Neemias nos ensina que nós temos que agir também. O texto que nós lemos, nós estamos lendo aqui, logo após a oração de Neemias, ele vai dizer, assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O grande problema meu e seu é que a gente ou ora ou trabalha. A gente não faz as duas coisas. Ou nós queremos fazer por nossa conta e não buscamos a presença do Senhor, aí nós somos fracassados, ou nós só oramos e ficamos deitados esperando Deus realizar a obra, e Deus não trabalha assim. Deus trabalha através da nossa fé e da nossa fidelidade. Deus trabalha através da nossa fé e da nossa fidelidade. É muito bacana quando você lê o texto da Bíblia, onde Moisés está orando a Deus, eles estão ali encurralados pelo exército do Egito ali, dos egípcios ali, e ele ora a Deus, e Deus diz algo para ele muito interessante. E o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E a partir do momento em que ele orou e ele lançou o cajado, o mar se abriu e o povo atravessou. Porque a gente precisa agir. E agir é necessário para que nós possamos dar continuidade, porque é uma atitude de fé. Eu não sei como é que vai ser isso, eu não sei como que eu vou fazer essa área da minha vida, mas eu tenho fé que Deus vai me abençoar, então eu vou orar a Deus e vou apresentar o projeto e vou avançar para realizar aquilo que Deus quer que eu realize em minha vida. Para que a minha vida esteja de acordo com a vontade do Senhor, para que a minha família esteja guardada pelo Senhor, para que meu trabalho seja um lugar onde eu possa expressar o amor de Jesus às pessoas. Então eu vou fazer, e à medida em que nós avançamos, Deus vai abrindo as portas e nós vamos sendo abençoados. Aleluia! Essa tem que ser a nossa atitude, não a atitude simplesmente de orar e de querer esperar a porta abrir, que isso não vai acontecer, mas nós precisamos agir, nós precisamos dar um passo de fé. Deus não vai realizar nada se você não se dispor a fazer aquilo que tem que ser feito. Você vai orar, se você ficar parado, Deus não vai trabalhar. Você precisa se dispor a fazer aquilo que tem que ser feito na sua vida. Mas algo interessante é que mesmo o povo se animando e trabalhando, a oposição aumenta. A oposição aumenta. Você sabe por quê? Porque o diabo não descansa. Ele já sabe que ele está derrotado. Ele sabe que o final dele já está escrito e determinado. E sabe o que ele quer fazer? Quer levar tu para morar com ele. É isso que ele quer fazer. Quer levar você para morar com ele. E o que nós precisamos fazer? Vigiar. Nós temos que orar. Nós temos que agir, mas nós também temos que vigiar. O texto que nós estamos lendo, ele vai dizer que
a partir do verso 8, vai dizer o seguinte: todos se juntaram em comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. É exatamente isso que o inimigo faz nas nossas vidas. Ele entra e causa uma desestabilização na nossa vida para que a gente não confie em Deus, para que a gente possa agir por nós mesmos, possamos tomar a situação na nossa mão, porque nós achamos que somos capazes de resolver, mas nós não somos capazes de resolver. Aquilo que a Sanbalate falou, que nós somos fracos, é verdade. Nós somos fracos e continuaremos sendo fracos. Mas a nossa fraqueza tem um propósito, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nela, para que a graça de Deus possa abundar nas nossas vidas, para que nós possamos agir, e quando nós realizarmos tudo aquilo que nós temos que realizar, nós possamos entender e compreender que é a mão bondosa de Deus sobre a nossa vida e não a nossa própria ação. É para isso. Em todas as situações, Deus tem que ser glorificado através da nossa vida e na nossa vida. É por isso que nós precisamos observar a palavra de Deus e nos estarmos atentos àquilo que Deus quer para cada um de nós e realizar na nossa vida, para que nós possamos vigiar, porque o inimigo faz isso, ele vai entrar, ele vai desestabilizar exatamente o que o diabo faz. Você faz um pedido de oração a Deus e Deus não responde você. E, infelizmente, o diabo usa falsos profetas que diz para você o seguinte: se você não recebeu o que Deus te deu, é porque você está numa vida de pecado e você não merece receber o que você está pedindo de Deus. Aí, quando você é crente, você sabe que o inimigo, ele é o quê? Mentiroso. E ele é pai da mentira. Quando o diabo diz uma mentira, ele está dizendo aquilo que ele é, da sua natureza. A palavra de Deus nos ensina que Deus responde a nossa oração quando? Sempre. Ele sempre responde a oração. Sim. Não. Aguenta a mão aí. Espera. Talvez você pede as coisas para Deus, mas você tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E como é que eu ouço a voz de Deus, pastor? Através da Bíblia. Aqui é a palavra de Deus. Por isso a necessidade de ler a Bíblia todos os dias, anualmente. Por isso a necessidade de você poder participar da escola bíblica dominical, para que você possa começar a compreender qual a vontade de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja. É necessário que nós possamos estar atentos que Deus pode responder, Deus não pode responder, Deus pode dizer que espere, mas Ele nos dará sempre aquilo que nós realmente necessitamos e não aquilo que nós achamos que necessitamos. Peça sabedoria a Deus, Ele dá, de bom grado. Por isso que nós precisamos olhar para o texto e pedir: Senhor, me dá clareza, me dá discernimento, me dá sabedoria, para que eu possa compreender qual a sua vontade para a minha vida. Buscar a vontade de Deus, irmãos, é saber que lutar contra as trevas. Quando nós falamos em fechar as brechas do muro e levantar muralhas, isso significa buscar a Deus, conhecer a vontade de Deus, ter comunhão com Deus. Isso ninguém pode fazer por você, é só você e Deus. O pastor não pode fazer isso por você,
Por mais que existam alguns pastores que dizem, você dá uma oferta, a gente vai lá no monte e ora por você. Não caia nessa, não. Você tem que buscar a Deus. Você é capaz de buscar a Deus, porque Deus está na porta do seu coração, batendo para poder entrar. E quando nós começamos a ter comunhão com Deus, nós começamos a olhar e identificar aquilo que precisa ser feito. E você nota que os inimigos de Neemias, do povo de Israel, queriam pegar eles de surpresa, queriam fazer um ataque relâmpago, queriam causar confusão, matar os judeus, e o seu verdadeiro objetivo é paralisar a obra. Talvez você tenha Jesus como Salvador da sua vida, e eu vou dizer uma coisa para você: se a sua decisão foi sincera, você nunca perderá a sua salvação. É a Bíblia que declara isso. Tem vários textos. A sua salvação está garantida. Mas você pode ficar enfraquecido na fé. Você pode se permitir a colocar sob um jugo de escravidão novamente. Se você não santificar a sua vida, se você não buscar a Deus, se você não orar a Deus, você pode sim estar sob o jugo de escravidão, como diz Gálatas 5:1. Mas nós precisamos aprender que precisamos abrir os nossos olhos. E muitas vezes, eu e você, as pessoas vivem uma vida que poderia ser uma vida santa, abençoada, uma vida feliz na presença do Senhor, sabendo que amanhã é segunda e talvez alguém levante e fale assim: poxa vida, amanhã já é segunda, que saco, meu. Vou ter que trabalhar e enfrentar o meu chefe lá, que ele é, né, um camarada difícil. Mas quando você está na presença do Senhor e você está alegre na presença do Senhor, segunda-feira é um dia maravilhoso, mesmo que você tenha que pegar um trem ou um metrô. É bênção de Deus, é muito bom, porque você está vivo. E se você está vivo, é porque Deus tem propósito na sua vida ainda. Glória a Deus por isso. No tempo que nós vivemos e tudo que nós passamos, de uns 4 anos para cá, eu e você somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar e observar que nós precisamos buscar a Deus, ter comunhão com Deus, porque quando eu tenho comunhão com Deus, eu consigo vigiar e fechar as brechas, mas infelizmente tem gente que vive uma vida de morto. Está morto. Desperta tu que dormes, levanta do meio de um povo morto e Cristo vai esclarecer você. E viver uma vida para Deus, com objetivos definidos e abençoado. É o Senhor que nos conclama isso. Mas é algo muito importante que eu e você possamos realmente fazer, que é ter comunhão com o Senhor, conhecer qual é a vontade de Deus. Quanto mais nós temos comunhão com Deus, mais longe das trevas nós estamos. Quanto mais comunhão com Deus, mais discernimento do Espírito nós temos. Diz que existe um país em que, quando alguém vai trabalhar num banco e vai mexer com dinheiro lá, o Elcio, Dindim, ele aprende a conhecer a nota verdadeira. E ele olha os desenhos, ele olha os detalhes, ele decora os detalhes, ele olha a textura da nota. Alguns põem até a nota na boca, sei lá, né? Para sentir assim. Por quê? Eles procuram conhecer e ter intimidade com a nota verdadeira. Aí, quando eles vão fazer um teste, dá um monte de nota verdadeira e coloca uma nota falsa lá no meio, Francisco. E as pessoas começam a mexer. Quando ela pega na nota falsa, ela identifica a nota falsa. Por que ela identificou a nota falsa? Porque ela conheceu aquilo que é verdadeiro. Quando você conhece a Deus, e
E quando você tem intimidade com Deus, e quando o inimigo entra na sua vida de forma furtiva, você vai saber aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. O Espírito Santo nos dá esse discernimento. É por isso que nós precisamos vigiar. É por isso que nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos compreender que essa demanda vem do nosso compromisso com Deus, de fidelidade a Deus, de comunhão com Deus, de saber, Senhor, eu estou aqui e eu não quero mais viver essa vida medíocre, eu quero vigiar, eu quero vencer o inimigo, eu quero ser um soldado de Jesus, estar pronto para a batalha, orar ao Senhor, ler a Tua palavra, pregar o Evangelho, cumprir cabalmente o meu ministério. É isso que eu quero fazer. A postura de um homem, de uma mulher de Deus, tem que ser uma postura intrépida, valente. Homens e mulheres de Deus que não se rendem por nada, mas que faz a vontade do Senhor. O povo de Israel fez isso com Neemias. E a PIB de São Caetano tem que fazer hoje isso aqui. Sempre. Buscando a vontade do Senhor. Concluindo, meus irmãos, diante daquilo que nós expomos aqui nesta noite. Talvez você, ouvindo essa palavra, você possa dizer, pastor, eu não tenho oposição, essa oposição que o senhor está falando aí, eu não sinto isso não. Para mim, minha vida está muito boa. Está tudo muito tranquilo. Para falar a verdade, pastor, e ser sincero no meu coração para você, eu nem sei se eu vou para o céu ou não. Eu nem sei se eu tenho essa comunhão com Jesus ou não. Eu espero que não. Mas eu sei que tem gente que, pelo menos pela internet, que se não ouviu, vai ouvir essa mensagem, tem uma postura assim. E eu queria fazer duas perguntas para você. Se você é uma pessoa que não sente essa oposição, ou que você não compreende aquilo que está sendo dito aqui. A primeira pergunta que eu faço para você é, se você morresse hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Talvez você vai dizer, pastor, eu acho que vou, porque eu não faço mal para ninguém, eu procuro pagar minhas contas, eu procuro cuidar bem da minha família, eu procuro, quando posso, ajudar o próximo, eu sou uma boa pessoa. Eu digo isso porque essa é a resposta que nós mais recebemos. A segunda resposta é, olha, pastor, ninguém pode ter certeza. E eu digo a você que a Bíblia diz que sim. Você pode ter certeza de vida eterna. Jesus garante isso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Mas a segunda pergunta que eu queria fazer para você, e eu já estou acabando, fique tranquilo, é a seguinte: se você chegasse no céu hoje, eu quero que você viva pelo menos mais 80 anos, tá bom? Fique tranquilo. Mas se de repente você partisse hoje e chegasse no céu e Jesus perguntasse para você assim, por que eu tenho que te deixar entrar no meu céu? O que você diria a ele? Precisamos pensar nessas coisas. Precisamos pensar nessas perguntas. E talvez a resposta seja parecida com a outra. Eu procurei ser uma boa pessoa. Procurei fazer o meu melhor. Deixa eu dizer para você, o seu melhor não basta. O meu melhor não basta. E ser bom não leva ninguém para o céu, porque nós não somos bons. A Bíblia diz que não há quem seja bom, a não ser aquele que desceu do céu. Quem desceu do céu? Ele é bom.
Eu e você somos maus. E a nossa justiça, as nossas boas obras, é como trapos de imundícia. Não vale nada. Mas Deus te ama. E Deus me ama. Apesar de nós sermos o que somos. Eu vou dizer algo aqui que eu já disse umas 30 vezes, mas sempre existe um público novo, né? Se Deus cantasse uma música para mim, Ele diria, você não vale nada, mas eu gosto de você. E é o mesmo para nós. Porque nós não valemos nada, mas Deus planejou salvar a sua vida e a minha vida. E diante disso, eu quero encerrar lendo só um texto bíblico para você, para que você possa pensar e que você possa compreender o amor de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Eu vou dizer um nome aqui, faça de conta que o nome é o seu. Se com a boca o Antônio, o Elcio, o Wagner, o Francisco, cada um de nós diga o seu nome, se com sua boca o Wagner confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o Wagner será salvo. Essa mensagem é para você. Deus quer reconstruir a sua vida. Deus quer reconstruir as suas muralhas. E Deus quer fazer um projeto abençoado na sua vida. E começa com a certeza de vida eterna. Essa é a minha oração nessa noite. Que você, se ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, você permita que Ele reconstrua os seus muros a partir da sua eternidade com Deus. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Se você não tem certeza da sua salvação, eu quero convidar você a convidar Jesus a entrar na sua vida e ser o Senhor da sua vida, reconstruir os seus muros e dar um projeto de vida para você. E esse projeto começa com o seu nome escrito no livro da vida. Se você quer receber Jesus como Salvador, ore em seu coração assim. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso reconstruir muros na minha vida. Mas eu sei também que eu preciso chegar ao Senhor, pedindo ao Senhor que perdoe os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida, porque hoje eu recebo Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Amém. Continue de olhos fechados, todos nós de olhos fechados. Se você nunca fez uma oração e fez essa oração recebendo Jesus como Salvador da sua vida, eu queria um sinal de você. Você pode levantar uma das suas mãos, eu queria orar por você. Se você recebe Jesus como Salvador da sua vida nessa noite, levante a sua mão. A Bíblia diz algo muito importante. Aquele que me confessar, palavras de Jesus, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei ao meu Pai que está nos céus. Se você quer receber Jesus como Salvador, levante uma das suas mãos, eu gostaria de orar por você. Essa decisão é pessoal, ela é sua. Só você e Deus. Você não pode pensar em seus amigos, na sua família. Ela é de fórum íntimo, é você e Deus. E eu gostaria de orar por você. Você que está em casa, se recebe Jesus como Salvador, diga aí na descrição do link, eu recebo Jesus como Salvador, eu quero ajudar você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos todos ficar em pé. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos ensina através de Neemias, Senhor, a buscar a tua presença, humildemente, a reconhecer os pecados, ó Deus, e pedir
que o Senhor nos ajude na reconstrução dos nossos muros. Ó Deus, muitos aqui são crentes, já receberam Jesus como Salvador, mas precisam reconstruir os seus muros. Ó Deus, abençoa, dá força, mostra onde as brechas que têm que ser fechadas, para que haja uma vida santa na Tua presença. Abençoa, Senhor, cada família que está aqui representada. Abençoa, ó Deus, os casamentos, os casais da nossa igreja. Muitos têm enfrentado lutas e dificuldades. Ó Deus, nós te pedimos que em nome de Jesus, ajuda-os, ó Senhor, a reconstruir os muros. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.